Bom dia, crianças. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para iniciar nossa aula da Escola Bíblica Dominical, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é pequei. E agora? O que a gente faz quando a gente está em pecado, né? Então, nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical fazendo uma oração. E nós vamos estar orando principalmente pela nossa caixinha, nossos pedidos de oração que está aqui. Amém? Então, vamos lá, fecha os olhos, né? Vamos fechar os nossos olhinhos agora, nos colocar na presença do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana de vida, de saúde, de proteção. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor cuidou dos nossos familiares. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo o clamor do nosso coração, que o Senhor esteja protegendo os nossos familiares, protegendo as nossas crianças, as nossas famílias, ó Pai. Cuida de cada uma de nós, Senhor. Abençoe e guarde de todo o mal. Guarde também, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente, todo o pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros que estão trabalhando com os doentes. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado e a tua misericórdia e pedimos que o Senhor nos ensine com esta lição de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora nós vamos retomar o nosso versículo, ouvir uma música com a tia Sarita e depois nós vamos para a história de hoje, que vai ser com a professora Cariane, ok? Então vamos prestar bastante atenção para a gente aprender o que vem direto do coração de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Olá, crianças! Nós continuamos aqui firmes, com lindas histórias, com os nossos versículos, a lição. Tudo isso é muito importante, tá bom? Você acompanhar e fazer. Vamos fazer com gestos para aprender e fixar bem na nossa mente, tá bom? E nunca mais a gente esquecer, tá bom? Então vamos lá. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, 13. O livro de Salmos, ele fica bem no meio da Bíblia. Se você procurar lá na sua Bíblia da mamãe, do papai, você vai ver. E esse Salmo, ele é muito bonito, vale a pena o papai e a mamãe ler ele todo para você, tá bom? Pede para eles lerem para você. Vamos de novo? O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. De novo, vamos? O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. Muito bom! Olá, crianças! Hoje a música que a gente vai cantar é um salmo. Quem vem na EBF em julho vai conhecer, mas nós também já cantamos ela na salinha. Ela fala que como é bom que estejamos juntos, que bom, né? Que os irmãos vivam em união, né? Nesse tempo de pandemia, né? Com essa doença, a gente não consegue estar unidos presencialmente. Então, vocês não estão indo para a igreja, nós também não. Mas a gente consegue estar unidos no pensamento, em espírito, não é? Então, é por isso que a gente vai cantar ela, tá? E vocês conhecem, né, a letra? Eu acho que sim. Vamos lá. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom é os irmãos vivendo em união. É como bala, chocolate, chiclete e bolinha de sabão.
chiclete e bolinha de sabão. Que bom, que bom e que legal é. Os irmãos vivem em união. Que legal, mas como é bom é. Os irmãos vivem em união. É como andar numa rua de espuma de algodão. É como andar numa rua de bicicleta de espuma de algodão. Que bom e que legal é. Os irmãos vivem em união. Que legal, mas como é bom é. Os irmãos vivem em união. Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos continuar hoje conversando um pouquinho sobre Esdras. Nós aprendemos no domingo passado que Esdras, desde menino, gostava muito de aprender histórias da Bíblia. E eu quero saber de vocês, quem gosta de aprender histórias da Bíblia ou de assistir um filme que conte alguma história bíblica? É muito importante a gente conhecer essas histórias, mas também fazer como Esdras, colocar em prática, obedecer à palavra de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E Esdras, ele dedicou toda a vida dele a conhecer e estudar a palavra de Deus. Então, ele se tornou um ótimo professor. E ele ensinava o povo sobre a palavra de Deus. Então, ele quis ir da Babilônia, onde ele morava, até Jerusalém, para ensinar o povo sobre os mandamentos do Senhor. Mas antes de ir fazer essa viagem, ele precisou fazer uma coisa muito importante, que eu quero saber se vocês se lembram. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, esse nome difícil, né? Ele foi pedir permissão ao rei, que permitiu que ele fizesse essa viagem. E aí, o que Esdras fez? Juntou todos que queriam ir perto de um rio, e lá eles acamparam por 3 dias. E antes de partir, eles fizeram uma coisa muito importante, que é a nossa segunda perguntinha. Quem lembra o que Esdras e o povo fizeram antes de partir? Eles oraram e pediram a proteção de Deus para a viagem, porque eles ficariam um bom tempo ali na viagem. Então, eles queriam a proteção de Deus, que tudo corresse bem, que eles chegassem em paz. E eu tenho certeza que vocês se lembraram disso, porque a gente também deve fazer isso. Quando a gente acorda, antes de sair de casa, antes de deitar, nas refeições, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente também deve pedir a proteção de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar sempre. E aí, quando Esdras e o povo chegaram a Jerusalém, eles estavam super felizes, porque eles tinham voltado, eles estavam assim, super animados. Mas aconteceu uma coisa que deixou Esdras muito chateado. Ele começou a chorar, ficou ali sentado por muito tempo, chorando, e vocês devem se lembrar que naquela época, quando eles estavam muito chateados, como sinal, eles rasgavam as roupas, raspavam a cabeça, arrancavam a barba, e Esdras fez exatamente isso. Ele estava muito chateado. E aí eu vou perguntar, terceira perguntinha. Quem lembra por que Esdras ficou tão chateado desse jeito? O que aconteceu? Ele recebeu uma notícia. Que notícia foi essa? O povo estava desobedecendo as leis de Deus e ainda adorava deuses falsos. A Bíblia diz que Deus não se agrada, não aceita que a gente adore outros deuses a não ser o Deus verdadeiro. E o povo conhecia, mas estava fazendo tudo errado, estava desobedecendo. E então Esdras chorava de tristeza. E aí eu quero perguntar mais uma coisinha para vocês. Você chora ou fica triste quando faz alguma coisa que desagrada a Deus? Ou quando briga com seu coleguinha? Ou quando desobedece a mamãe e o papai? Alguma coisa te deixa assim triste? E o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer para essa tristeza ir embora? A gente deve pedir para Deus para nos perdoar.
É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente fica triste, nós devemos, quando a gente sabe que fez alguma coisa de errado e deixou a gente triste, a gente tem que confessar e pedir perdão para Deus. Outro problema que estava acontecendo lá em Jerusalém é que o povo estava imitando as coisas más dos outros povos. Então, vamos pensar. Se você tem um amiguinho que mente para a mamãe e para o papai, a gente vai fazer igual? A gente não deve fazer igual. Se os amigos brigam na escola, a gente vai brigar também? Não, a gente tem que fazer o que é certo. Se eles brigam e batem, a gente não tem que fazer o que é errado. A Bíblia nos diz que não devemos fazer as coisas erradas que outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus fazem. A Bíblia nos ensina que nós não devemos imitar o que é mal. E Esdras chorou muito. Ele se ajoelhou e começou a orar, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. E as pessoas se reuniram ao redor dele, todos homens, mulheres e crianças, e choraram muito. Eles choraram de tristeza, porque eles realmente perceberam que estavam desagradando ao Deus verdadeiro. E depois de 3 dias, Esdras reuniu todos os líderes e o povo, e debaixo de muita chuva forte, confessaram todos os pecados e pediram perdão para Deus pelas coisas erradas que eles estavam fazendo e que estavam desagradando ao Senhor. Então, é isso que a gente deve fazer também quando a gente desagrada ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus cumpre sempre as promessas dele. E uma das promessas é que se a gente confessar o nosso pecado, se a gente se arrepender e a gente começar a fazer o que é certo, Deus vai nos perdoar os pecados. Então, a gente pode ter a certeza que na hora que a gente confessa, que a gente fala para Deus que a gente fez uma coisa errada, Ele vai limpar o nosso coraçãozinho. E a gente tem que buscar a ajuda de Deus, da mamãe, do papai, para conseguir fazer o que é certo. Obedecer aos pais, obedecer às pros, ajudar os amigos, fazer como Esdras. Ele conhecia as histórias da Bíblia, ele conhecia as histórias de Deus e ele fazia o que era certo. Então, se a gente busca conhecer as histórias, a palavra de Deus, a gente também vai fazer o que é certo e não vai imitar o que é errado. Então, a gente aprendeu várias coisas hoje nessa lição de Esdras, que a gente deve orar sempre, como Esdras orou antes da viagem, que a gente não deve imitar o que é mal, a gente deve fazer o que é o bem. A gente conhece a palavra de Deus e a gente vai fazer o que é o bem. E que Deus sempre cumpre o que Ele promete. E Ele prometeu que se a gente confessar os pecados, Ele vai nos perdoar e vai purificar o nosso coraçãozinho. Então, a gente fica triste quando a gente faz uma coisa errada, né? Aí o coraçãozinho fica lá, chateadinho. A gente sabe quando a gente faz alguma coisinha errada que magoou o outro. E principalmente que magoou o nosso Deus. Então a gente deve orar, pedir perdão e buscar, pedir para o Senhor nos ajudar a fazer sempre o que é certo. Tá bom? Um beijo e agora a gente vai fazer uma oração final. Fique com Deus. Muito bem. Gostaram da nossa história de hoje? Muito bom, né? Uma história muito linda, que nos ensina a pedir perdão ao Senhor, a dizer para Ele das nossas necessidades. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos sempre pedir perdão ao Senhor. É isso que nós aprendemos. Então vamos agradecer a Deus por mais esta lição, por mais este ensinamento e pedir para Ele que sempre nos ajude a não pecar, certo? Vamos abaixar as nossas cabeças então? Vamos lá? Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pela nossa vida e por esta lição. Porque o Senhor nos ensina que mesmo sendo errados, mesmo pecando, o Senhor é Deus, protetor e perdoador. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ajuda a não pecar. É isso que nós clamamos a Ti neste momento, ó Pai. Nos fortalece, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecar contra Ti, a não pecar contra os nossos familiares, contra os nossos pais. Senhor, cuida de nós, limpa o nosso coraçãozinho,
perdoe os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco da nossa lição, tá bom? A nossa lição de hoje é esta daqui, ó. Vocês vão pintar a cama, todo o quarto, mas nós vamos deixar para colar o nosso personagem Gabriel quando nos encontrarmos, tá bom? Por quê? Porque a imagem ficou com a Proedineia. Então, quando a gente se encontrar, nós vamos fazer o quê? Vamos colar essa parte, mas vocês vão pintar todo o desenho, tá bom? E nós vamos então trazer, e não esqueçam de fazer a lição de casa, ok? Façam a lição, tenham uma boa semana, Deus abençoe a todos. Estamos com muitas saudades, mas temos certeza que Deus vai nos livrar de tudo isso e logo, logo estaremos juntinhos novamente. Amém?